Na Band FM, quem ama não esquece. Afinal de contas, o dinheiro traz ou não traz felicidade? Quem não tem acha que sim, e muitos que têm certeza que não. O que eu aprendi é que ele pode trazer muitas alegrias, muitos bons momentos, mas a felicidade verdadeira a gente só encontra em outro lugar. Eu conheci a Kelly quando a gente ainda era muito criança. Nós vivíamos numa comunidade, crescemos juntos. A gente brincava na rua, numa época em que nem dava para saber direito o que era a vida. A gente nem tinha dimensão de como a gente era pobre. Quando nós fomos crescendo, eu passei a sentir uma coisa especial e diferente por ela. Foi o meu primeiro amor. Mas a Kelly, ela não dava a menor bola para mim. Por mais que eu tentasse chamar a atenção dela, ela não queria nem saber. Sempre dizia que me enxergava como um amigo. Esse amor continuou por anos e anos. Nós crescemos, passamos pela adolescência, juventude, ficamos adultos e eu continuava completamente apaixonado. Você é tipo um irmão, Anderson. Ah, para, pelo amor de Deus, Kelly. Não vem com essa. Irmão? A gente cresceu junto, a gente brincava por essas ruas todas. Eu sei. É estranho a gente pensar na gente tendo alguma coisa. Estranho? Estranho coisa nenhuma. Olha, estranho é você continuar se envolvendo com esse monte de cara que não tem nada a ver com você. Gente que não presta. E depois você fica sofrendo pelos cantos. Que isso? Tudo isso quando eu tô aqui disposto a ser o melhor homem do mundo pra você, Kelly. Me dá uma chance pra te mostrar isso. Você não desiste, né? Meu Deus. Tá, eu vou pensar, tá bom? Vou pensar. Enfim, depois de quase 20 anos apaixonado por essa mulher, ela resolveu me dar uma chance. E quando aconteceu, foi melhor ainda. Melhor do que eu sonhava. Parecia que a gente tinha sido feito um pro outro. Desde aquele nosso primeiro beijo, a gente nunca mais se desgrudou. Nossa história era de muitos anos. Nós nos conhecíamos como ninguém. E eu não tinha dúvida nenhuma de que a nossa história seria para sempre. Eu amava essa mulher há uma vida. Sempre tinha amado. Era ela e só ela. Nosso namoro foi tranquilo desde os primeiros dias. Sem brigas, sem ciúme, não tinha nem porquê. A gente confiava demais um no outro. Nosso amor era perfeito, sem exagero. Alguns meses depois, a gente já resolveu juntar as escovas de dentes. E alugamos um cantinho naquele bairro mesmo em que a gente tinha crescido e vivido a vida inteira. Apesar da gente já ter 20 e poucos anos, nenhum de nós tinha conseguido melhorar de vida. E eu sempre quis mais. Queria viver bem, queria ter conforto. Eu não me conformava com aquela realidade, com aquele aperto todo mês. Entrava ano e saía ano e nada mudava pra gente. Isso eu não conseguia aceitar. Já a Kelly era bem diferente. A Kelly só pensava no básico, sabe? Eu até estranhava. Ela se contentava com pouco. Dizia que tinha comida na mesa e que isso era o suficiente. Como ela podia viver assim? Como podia pensar assim? Aquilo não entrava na minha cabeça. A gente enfrentou muita coisa, muitas dificuldades, mas mesmo assim, ela seguia sem se abalar. Aquele nunca reclamou de nada. Sempre dizia que estava tudo certo, que estava com saúde. Sempre vinha com o papo de que as coisas iam melhorar. Para ela, a gente não precisava de muito para ser feliz. Isso, no começo, me incomodava. Mas com o tempo foi me irritando.
porque eu comecei a achar ela muito acomodada. A Kelly era uma mulher de muita força, não tinha medo do trabalho, ia à luta mesmo. Eu admirava isso nela. Quando eu perdi o emprego, ela chegou até a trabalhar dobrado. Mas na minha cabeça, ela não podia ser tão conformada, vivendo daquele jeito que a gente vivia. Meu Deus do céu! Ela tinha que sonhar alto, tinha que querer mais. A vida que a gente levava era ruim. Uma casa com 2 cômodos, com as paredes todas mofadas. A gente estava se matando de trabalhar e nada. O dinheiro não dava para nada. Uma dureza que nunca acabava. E para piorar, ela engravidou na época que eu perdi o emprego. Já estava tudo tão difícil. Como ia ser com um filho? Ai, vai ser como sempre foi, Anderson. A gente vai dar um jeito. Kelly, que jeito? Pelo amor de Deus. Mal tem como a gente viver aqui. Imagina com uma criança. Onde comem 2, comem 3. Fica tranquilo, tá. meu amor. A gente tem saúde, a gente tem um teto. Mas que teto? Olha esse lugar. Esse lugar é o nosso lugar e a gente tem que agradecer por ter ele. Pra que mais? Olha quanta gente nem tem um prato de arroz e feijão, Anderson. Nós somos privilegiados, nós temos sorte, Anderson. Põe isso na sua cabeça de uma vez por todas. Privilegiados? Sorte? Como é que ela podia falar isso? Parecia até piada. Piada. Sabe, uma pessoa não pode ser assim. É um absurdo. Quem não sonha não conquista. Quem se acomoda não sai do lugar. E eu não queria viver assim para sempre. Nem queria que um filho meu vivesse. Aquela falta de ambição da Kelly, aquilo me irritava. Era a única coisa nela que me irritava. Enquanto eu fazia planos, falava de um futuro melhor, ela só dizia que estava tudo bem e que a nossa riqueza era a gente ter um ao outro. Nessa época que eu estava sem trabalhar, eu acabava fazendo muitos bicos por aí. Tudo que precisavam, onde me ofereciam um serviço, eu ia. E foi assim que a Jennifer entrou na minha vida. O pai dela precisava de uns trabalhos e eu fui trabalhar, eu fui fazer. E lá a gente se conheceu. Desde o primeiro momento, a Jennifer jogou charme para mim. Mas eu nunca na minha vida tinha olhado para outra mulher. Eu nunca tinha pensado em outra mulher. Eu nunca tinha traído a minha esposa. Porque eu amava a Kelly. Amava mais do que tudo. Mas acontece que a verdade é que aquela era a fase mais complicada da minha vida. A fase mais conturbada do meu relacionamento com a Kelly. Eu andava me sentindo muito para baixo, muito fracassado, falhando como um homem, com medo. Medo de tudo, inseguro com o meu futuro, com o nosso filho que ia chegar. Eu não estava bem. E por isso, eu acabei dando corda para Jennifer. Olha, para ser muito sincero, eu não pensava em realmente fazer alguma coisa. Mas eu gostava da conversa dela. Não que ela fosse rica, mas ela tinha uma condição de vida bem melhor que a minha. Bem melhor mesmo. E mesmo assim, ela não estava satisfeita. Ela queria mais. Diz isso para mim. Ela queria mais, assim como eu. Aí, eu acabei me identificando, sabe? Eu gostava de trocar ideia com ela. Era tão diferente da Kelly. Ela tinha sonhos, fazia planos. E eu acabei encontrando nela uma pessoa para desabafar. Ela entendia como eu me sentia. E também não concordava com o jeito da minha esposa. A Jennifer sempre falava que a Kelly estava sendo uma âncora na minha vida. Eu sabia que ela estava gostando de mim. Eu sabia que ela me queria. E quando ela começou a me dar alguns presentes, eu não recusei. Quem é que não gosta de ganhar um perfume, uma camisa nova? Eu não sou de ferro. Ela estava ali, me dando coisas que eu sempre quis e que eu nunca pude comprar. Que mal tinha de aceitar? Só que nessas, eu fui me deslumbrando. Por tão pouco,
por uma roupa, por um restaurante bacana que ela me levava. Eu fui me deixando levar, deixando aquele clima acontecer e crescer cada vez mais. A Jennifer sabia como me agradar. E eu acabei cedendo. Ela me dava tudo o que eu queria e eu dei o que ela tanto queria também. Eu fui fraco e traí a minha mulher. A mulher por quem eu era apaixonado desde criança. Eu traí. O caso com a Jennifer foi durando, e para ser sincero, naquela época eu até comecei a sentir remorso. Mas eu estava envolvido demais. Ela era como uma válvula de escape na minha vida. Uma válvula de escape para os meus problemas, para o desemprego, para a falta de dinheiro, o meu filho que estava quase nascendo, a Kelly que continuava vivendo no mundo da lua. Estar junto com a Jennifer tirava tudo da minha cabeça. Fazia com que eu me sentisse um homem novo. E de quebra, eu sempre ganhava uns presentes. Só que a minha mulher não era burra. Ela começou a perceber que eu estava aparecendo com coisas novas. Foi vendo meu jeito e acabou ligando uma coisa na outra. Quando ela veio me confrontar, eu não tive nem cara de negar. Você não precisava disso. De verdade, Anderson, você não precisava disso. Olha, quer saber? A culpa é sua também. Minha? É sua. Você não tem sido a esposa que eu preciso. Eu? Tá difícil pra mim, entenda. Difícil? Difícil tá pra todo mundo. Mas eu faço de tudo pra ser mais fácil, sabe? Pra ficar mais leve. Você doente só pode. Doente e ingrato. Olha aqui, Kelly. Pra falar a verdade, eu sei que eu não agi certo. Claro que não agiu mesmo. Mas eu acho que é melhor a gente terminar. De verdade. Eu andei pensando e aí... Olha, talvez seja você. Você é que tá emperrando a minha vida. Você tá empacando a minha vida. Por sua culpa, eu não consigo ir pra frente. Perceba isso. Você, com esse seu conformismo, com esse seu jeito acomodado, como é que pode alguém ser feliz nessa miséria? Pra mim não dá, sabe? Se é isso que você quer, eu não quero. Pra mim não dá. Eu não vou nem responder. De verdade, eu nem vou responder, Anderson. Mas olha, você ainda vai se arrepender muito. Como a gente faz besteira na vida, né? Como a gente se arrepende. Eu realmente terminei tudo com ela e fui viver com a Jennifer. A mulher que eu achava que ia me impulsionar, que ia me ajudar a ter uma vida melhor. Mas não demorou nem 2 meses para eu perceber a burrada que eu tinha feito. Burrada. Quando meu filho nasceu, eu caí na real. A saudade de casa começou a apertar e eu percebi que eu tinha errado, porque eu ainda amava a Kelly. A verdade era essa. Eu amava a Kelly com todas as minhas forças. Mas àquela altura, já era tarde. Ela nunca ia me perdoar pelo que eu fiz. Ela nunca ia me perdoar por tudo que eu falei. Porque eu sei que eu fui injusto, inconsequente. Eu não fui homem, né? Eu fui um moleque. Quando eu tentei me aproximar dela de novo, ela fez questão de dizer que nunca foi acomodada como eu dizia, que ela era parceira e que isso era bem diferente. Ela ainda disse que era óbvio que ela não estava feliz com a pobreza, mas que sabia que se mostrasse que estava triste, eu ia ficar ainda pior. Então por isso ela guardava tudo para ela. Ela fingia que era feliz para não me fazer infeliz. E eu não percebi isso. Eu não entendi. Como eu pude ser tão idiota? O nosso filho nasceu. Está crescendo e eu
Eu só queria estar lá. Eu só queria estar junto deles. Naquele barraquinho, lugar que a gente sempre viveu, que eu odiava tanto. Mas eu queria estar lá, do lado de quem eu mais amo nessa vida. Hoje eu entendi o que a Kelly sempre quis dizer. O dinheiro realmente é bom. É bom. Mas nunca é capaz de trazer a felicidade plena para ninguém. E é a mais pura verdade. Hoje, a única coisa que eu queria era poder voltar atrás.